Vamos lá, gente. Página 112. A questão 1 pediu seno. A questão 2 já pediu o valor do cosseno. E na 3, tangente, né? Eu acho que eu já fiz a questão 1, mas vamos lá, vou fazer a letra B aqui da primeira. Já fiz as duas, né? A 2 eu não fiz não, né? Vou fazer a questão 2 então. Cadê Vitor? Vitor Manhães, Fala pra mim, cara, qual é a sua dúvida aí? Tá, eu vou fazer, olha só, eu vou fazer a questão 2, já vai ajudar para fazer a questão 1, com certeza, tá? Então vamos lá, vou fazer a questão 2. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, 7, 5 e um ângulo alfa. A questão pediu cosseno de alfa. Vamos lá, gente. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Então, primeiro passo é a gente identificar a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. E o cateto adjacente é o lado vizinho ao ângulo. Eu falo vizinho, tá? O seu vizinho é adjacente, tá? Seu vizinho ao lado, né? Estou falando vizinho do lado. Vocês podem até associar dessa forma, vizinho da frente oposto, vizinho do lado adjacente, tá? E o maior lado do triângulo é a hipotenusa, ou o lado oposto ao triângulo, ao ângulo reto. Então, substituindo aqui, ó, cosseno, ele quer o valor do cosseno de alfa. Ele não falou qual é o ângulo alfa. Ele quer o valor do cosseno de alfa. É só substituir, ó, cateto adjacente é 5, hipotenusa é 7. Só isso. Tá? Facinho essa questão aí. Letra B. A letra B. A letra B, 13, 5 e alfa. Ele quer o cosseno, tá? Cosseno. Vamos lá. Cosseno é cateto adjacente. Olha só, não foi dado o valor do cateto adjacente. Então, vamos chamar de x. O que foi dado aqui? O cateto oposto e a hipotenusa. Tá? Então, preciso encontrar o cateto adjacente. Com Pitágoras, a gente encontra esse cateto adjacente. Tá? Olha só, Pitágoras não é hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, agora é só substituir. No lugar da hipotenusa, a gente vai colocar o 13. Nós temos o 5 ao quadrado. Eu chamei de x, o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, portanto, 13 ao quadrado dá 169. 5 ao quadrado é igual a 25, mais x ao quadrado. Passando 25 para o lado de cá, vai ficar 169 menos 25 igual a x ao quadrado. 169 menos 25, 144, que é igual ao x ao quadrado. Portanto, x é igual a raiz de 144.
144. A raiz de 144 é 12. Então, nós encontramos o valor do cateto adjacente, que me interessa. Por quê? Ele quer o cosseno. Então, o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, que é 12, sobre a hipotenusa, que é 13. Acabou. Não tem que fazer mais aí. Tá? Então, está aí a questão 2. A questão 1, voltando lá à questão 1, ele pediu o seno. Seno é cateto oposto. Tá? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Essa é a diferença da questão 1 para 2. Tá? Ao invés de trabalhar com cateto adjacente, vai ser cateto oposto. Nossa, barulheira. Vamos fazer a 3 aqui. Pediu a tangente. Então, a 3 pediu tangente de alfa. Vamos fazer a letra A. É um triângulo retângulo. Nossa senhora, não virou triângulo retângulo. É 5, alfa, né? E 13. Tangente é igual o cateto oposto sobre o adjacente. Tá? Eu quero a tangente do ângulo alfa. O cateto oposto está à frente e o cateto adjacente está ao lado. Então, será 5 sobre 13. Acabou. Só isso. Letra B. A letra B é igual a B da segunda, né? É só colocar o valor ali. Então, nós temos aqui 13, 5. Como eu já calculei na questão 2, né? Chamando isso aqui de x, e aplicando Pitágoras, lá na questão 2, olha, é a mesma coisa. Ó, 13, 5 é alfa. Tá? Não preciso fazer de novo. Então, x é igual a 12. Rapidinho, né? Então, olha só, aqui é alfa. Tangente de alfa vai ser o cateto oposto, que é 5, sobre o adjacente, que é 12. Só isso. Tiro, gente. A questão é rapidinho, faz, ó. Acabou. Lá na 120, deixa eu ver a questão 120 aqui. Na 120. Eu acho que eu fiz, né? Eu não sei se eu fiz a 3. Tá, vamos fazer a 3 aqui. Página 120. Observando-se as medidas dos lados do triângulo, abaixo, qual é o valor de alfa? Então, nós temos aqui um triângulo retângulo. Aqui é 10. Aqui é 5, raiz de 2. E aqui é alfa. Quer saber qual é o valor de alfa? Ele quer saber qual é o valor do ângulo, tá? Alfa é o ângulo. Ele não quer saber o cosseno de alfa, seno de alfa. Ele quer saber o valor do ângulo alfa. Como que a gente vai descobrir isso aí? Bem, vamos começar pelas informações dadas na questão. Eu tenho um triângulo retângulo, onde foi dado que a hipotenusa, que é 10, em relação ao ângulo alfa, o 5 raiz de 2 é o cateto adjacente. Então, olha só, nós temos seno, cosseno e tangente. O seno é cateto oposto. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se a questão nos deu
hipotenusa e cateto adjacente, então vamos para cosseno. Tá? Então, partam sempre... a sua referência, seu ponto de partida são os dados da questão. Você só vai descobrir o que fazer a partir desses dados. É assim que funciona a matemática e física também, né? Então, vamos colocar aqui, ó, cosseno de alfa. Cateto adjacente seria 5 raiz de 2. E a hipotenusa é 10. E agora, como que resolve isso? 5 e 10 eu posso simplificar por 5. Né? Posso dividir ambos por 5. Aí ficaria assim, ó, cosseno de alfa igual a raiz de 2 sobre 2. Eu quero saber o ângulo. Aí vamos ter como referência uma tabelinha. Aquela tabela de ângulos notáveis. Que é 30, 45 e 60 graus. Seno, cosseno e tangente. Então, nós teríamos 1, 2, 3, 2, 1. Aí coloca tudo sobre 2, né? Raiz em 2, raiz em 3, raiz em 3, raiz em 2. Nós estamos falando em cosseno. 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 Então, vamos olhar aqui na linha de cosseno, onde nós temos que raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Portanto, o ângulo é 45 graus. Então, alfa é igual a 45 graus. Tá aí a questão 3. Era isso. Tá? Ele pediu só o ângulo. Essa tabelinha de ângulos notáveis, tá? Tem que estar presente no estudo de vocês, ali do lado. É a primeira coisa que a gente faz. Tá? Coloque essas relações de seno, cosseno, tangente. E a tabela organizando lá na folhinha de rascunho. Na hora que você for fazer a prova, ou no estudo também. Oi. A 2 da página 120 mesmo? Posso. Vamos lá, a questão 2 está falando, considerando que no triângulo, né, tem um ângulo alfa de 60 graus, determine o valor de x. Já foi dado o ângulo, ele já está pedindo para calcular aí, ó, o x em relação... O que esse negócio está fazendo aqui? Peraí. Nossa, que triângulo horrível que eu fiz ali. Vai, acerta isso. Aí o alfa é 60. Aí temos o x, o 15. Vamos lá, ó, o x em relação ao ângulo é sempre em relação ao ângulo que está pedindo, tá? X em relação ao ângulo de 60 é o quê? É o oposto? Não, o oposto está na frente. Tá? O x é o cateto adjacente. É o vizinho do lado. Tá? Aqui é o ângulo reto. Aqui seria a hipotenusa. Né? Então, olha só, ele está pedindo o valor de x. Se eu tenho cateto oposto, que é 15, eu tenho cateto adjacente. Na verdade, eu não tenho, mas ele está pedindo o cateto adjacente, que é x. Nas relações de seno, cosseno e tangente, como que decora isso? Ó, coca, coca. Tá? Aí coloca aqui tangente, cosseno e seno. H e H. Tá? Tangente é cosseno sobre cosseno, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o que nós temos aqui? Ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Vou trabalhar com tangente. Tangente de 60 graus
é igual a 15 sobre x. 60 graus lá na tabela, tá aqui em cima, aqui, ó. Eu nem completei ela. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. É o mais fácil, né? E tangente de 60, raiz de 3. Tá? Preste atenção que o tangente de 30 e tangente de 60, os dois têm raiz de 3. Só que tangente de 30 é sobre 3. Tá? A gente está falando de 60. Então, seria raiz de 3. O que eu faço aqui com esse raiz de 3? Eu vou substituir aqui, ó, no lugar de tangente de 60, raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a 15 sobre x. Então, coloco 1, aí cruza. Aí vai ficar assim, ó, raiz de 3 vezes x é igual a 15. 15 vezes 1, 15. X é igual a 15 sobre a raiz de 3. Olha só, a raiz de 3 está no denominador, então tem que racionalizar. Aí eu multiplico pela raiz de 3 em cima e embaixo. Então vai ficar 15 vezes raiz de 3. E aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Ó, triângulo aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 9, né? Raiz de 9 dá 3. Então, tá aqui. Eu posso simplificar, ó, 15 por 3. Então, x, né? 15 por 3 dá 5, né? 15 dividido por 3 dá 5. Então, 5, raiz de 3. O chato é porque entra raiz no denominador, entra muita coisinha, informação em trigonometria. Mas vocês têm que ter esse hábito aí, tá? Tem que encarar isso aí. A questão 1 é a mesma coisa, só que é seno. Não é, peraí. O triângulo seguir alfa é igual a 30, então o valor de x... Tá, aqui você vai aplicar seno, realmente. Seno de 30 graus vai ser igual a 5 sobre x. Aí no lugar de seno de 30, olha só, quando vai aparecer para vocês, com certeza, 30, 45 e 60 graus, são ângulos notáveis. Tá? Aí vocês vão consultar a tabela e vão substituir. Se for seno de 30, vai substituir por 1/2. E aí vai. Por isso que tem que ter a tabela do lado. Tá? Aqui, no caso, nessa questão 2, foi tangente de 60. Aí eu substituí por raiz de 3. Na questão 1, é seno de 30. Aí no lugar de seno de 30, eu vou colocar 1/2. Tá? Aí vai fazer uma regrinha de 3 lá. 1/2. Ó, 1/2, né? É igual a 5 sobre x. Aí cruza, x é igual a 10. Tá? Essa aí seria a questão 1. A questão 4 eu pedi para fazer não, né? Acho que não. Então é isso, gente. Estudem as questões. Eu fiz uma questão com vocês do farol, aquela da escada apoiada ao muro, que está na página 122, né? Estudem ela. Qualquer dúvida, deixa eu voltar aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aí, tá? Se vocês estiverem confuso em achar algum vídeo sobre o assunto, vocês podem me mandar mensagem de boa, tranquilo, tá? Que eu mando o vídeo falando sobre determinado assunto para vocês. Eu vou tentar organizar isso aí agora, nas férias, semana que vem, colocando uma pasta, como eu fiz no primeiro bimestre, uma pasta dos vídeos relacionado à prova, tá? Eu vou tentar separar isso aí com certeza, tá? A matéria é essa aí. Eu comentei ontem e hoje. Não está difícil, tá? Tá difícil não, cara. A prova tá fácil. A hora é agora, tá? Provavelmente a gente deve retornar, né? Acredito que a gente deve retornar no meio do terceiro bimestre e tal. Tá bom, gente? Ó, um abraço para vocês aí, tá? Fica com Deus aí. Bom recesso e a gente vai se falando aí. Tchau, tchau.